Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já se inscreveu no canal? É só clicar em inscrever-se, não custa nada e logo vai ter muita novidade aqui no canal, garanto pra vocês. Vamos falar de futebol? O Campeonato Carioca conheceu os seus primeiros finalistas da Taça Rio, segundo turno. O Flamengo passeou para cima do Volta Redonda e o Fluminense e o Botafogo ficaram no 0 a 0. O Flu avançou pela melhor campanha e também teve confusão na transmissão do jogo do Flamengo. Vamos falar sobre isso? Então seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, para quem não me conhece. Inscreva-se no canal, dê o teu like, comenta aí e vamos juntos. Flamengo e Volta Redonda jogaram no Maracanã e quase que muita gente não consegue acompanhar. Primeiro porque vocês acompanharam, né? O Flamengo anunciou, depois de ter transmitido o seu jogo pela Flá TV no seu canal do YouTube, aberto ao público, simplesmente decidiu optar por uma plataforma estrangeira ao custo de R$10 para não sócios do clube. E isso gerou muita reclamação dos torcedores, né, que imaginavam que fossem acompanhar mais uma vez a partida do Flamengo na transmissão pelo YouTube, de forma gratuita. Já é complicada a internet no Brasil, já é complicado você ter um pacote de dados. Fuja da bolha. Você que está me assistindo aqui no YouTube, talvez não entenda que a maioria das pessoas não tem acesso a uma internet qualificada e que consiga assistir, seja pelo celular ou numa Smart TV, uma partida de futebol pelo YouTube. Ainda assim, muita gente consegue e imaginou que de forma gratuita conseguiria fazer isso, como você está assistindo esse vídeo agora, nesse momento. Pois o Flamengo cresceu o olho e acabou cobrando dos torcedores R$10, mesmo que seja um valor módico, irrisório, menor do que um ingresso de um jogo, não era o que o torcedor esperava nesse momento. Talvez se você conquistasse esse público para ali adiante fazer a cobrança, o torcedor até entenderia. A gente viu que no jogo da semana os torcedores fizeram muitas doações, como fizeram mais uma vez nesse domingo quando o acesso foi liberado. Aí o que aconteceu, né? Muita gente tentou entrar numa plataforma que visivelmente não estava preparada para receber a partida, e aí 100 mil torcedores lá que até conseguiram o acesso. Mais do que isso, acabou travando tudo, muita gente não conseguiu, e aí o Flamengo resolveu liberar na Flá TV a transmissão na íntegra, com áudio e imagem, de forma gratuita, acertadamente. E aí os torcedores conseguiram assistir o jogo. Essa questão ainda vai ser muito debatida, muito discutida, porque o Flamengo tem os direitos com a Globo até 2024 para outras competições. No Campeonato Carioca não houve o acerto. E aí, conforme a MP 984, a medida provisória, em que o mandante pode decidir transmitir o seu jogo da maneira que quer, o Flamengo se valeu disso para transmitir primeiro no seu canal no YouTube. Uma transmissão muito qualificada, interessante, em que os torcedores conseguiram ver sem travar nada, tudo certo. E aí veio essa mudança aí de tentar uma outra plataforma cobrando. Não pegou muito legal. E aí depois, pela falta de estrutura, o Flamengo liberou o acesso e todo mundo conseguiu ver o jogo do Flamengo com Volta Redonda. Em campo, é muito difícil analisar o Flamengo com qualquer equipe nesse momento. Ainda mais, mesmo que a gente fale aí do Boa Vista, do Volta Redonda, não tem parâmetro, não tem adversário, não tem resistência. Volta Redonda, que aplicou 3 a 0 no Fluminense, praticamente não passava no meio campo nesse jogo com o Flamengo. Mas aí, de novo, né, a gente tira esse parâmetro, essa referência e faz a análise olhando no prisma do Flamengo. O Flamengo evoluiu em relação a 2019? Evoluiu. O Flamengo continua com o seu padrão tático? Sim, cada vez melhor. Porque a gente analisa os movimentos, a gente analisa que o Felipe Luiz continua, por exemplo, sendo um lateral qualificadíssimo, tanto que centraliza e consegue iniciar muitas jogadas. A gente consegue continuar vendo o Gerson sendo um jogador coringa, polivalente, que ajuda na marcação e chega na frente com a mesma qualidade, muitas vezes quase como um atacante. A gente conseguiu ver que o Gabigol continua genial no passe que ele deu para o primeiro gol do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, na sua letalidade no ataque, né, não perdendo oportunidades, acabou fazendo um gol que ele estava impedido, o outro acabou valendo, ou seja, o Flamengo continua o Flamengo, e melhor,
porque a gente já vê as movimentações automatizadas, os jogadores já entendem onde estão, é um entrosamento muito grande entre os titulares, e quando você tem a possibilidade de mudar, e são 5 substituições permitidas agora, em 3 oportunidades, o Jorge Jesus está rodando o elenco com jogadores que recém chegaram e outros que já estavam aqui, como o Vitinho e o Diego Ribas, mas dando rodagem para o Pedro Rocha, para o Vitinho já estava aqui, né? Para o Michael, o Léo Pereira. Cara, é difícil a gente falar, né, de um zagueiro diante de um adversário que não ofereceu muitas fragilidades. Mas ele é um cara que vai dar bote lá no meio de campo. E claro que o sistema tático favorece isso, né? Ele tem muita qualidade para sair com a bola, para se antecipar. É um jovem zagueiro muito bem contratado junto ao Atlético Paranaense, que assumiu a posição sem deixar saudades no Pablo Mari, embora a gente saiba da qualidade do Pablo Mari, mas está muito bem por ali. E o outro zagueiro que nem está jogando, que é o Gustavo Henrique, também é um zagueiraço. Aí entra o Thiago Maia também no segundo tempo, que também é um volante clássico de perna esquerda, que sabe sair jogando muito bem. E o William Arão, que muita gente considera o patinho feio do time, joga uma barbaridade, né? Faz toda a caça ali naquele primeiro setor de marcação e faz com que os outros jogadores mais técnicos eles consigam ter liberdade. E aí a gente vê, meu Deus do céu, chegando ali Gerson Arrascaeta, Everton Ribeiro, que está jogando uma enormidade ainda, Gabigol e Bruno Henrique. Quem é que segura? E o Flamengo não jogou nem na sua plenitude, né? Parecia realmente um treinamento. Tanto que o Flamengo, de novo, não goleou por conta de preciosismo, porque aí fica tocando de um lado para o outro, e também porque o goleiro Douglas, do Volta Redonda, estava numa tarde, foi um treinamento espetacular para ele, né? Ele conseguiu se testar muito, né? Porque ele pegou de todos os jeitos as tentativas do Flamengo, mas faltou um pouquinho mais de preciosismo, de qualidade para poder golear. E aí o goleiro acabou salvando aquilo que poderia ter sido um resultado muito pior para o Volta Redonda. Mas o Flamengo não faz força para vencer os seus jogos, né? Mais uma vez é isso que acontece. Não enfrentou ainda um adversário à altura, se é que existe um adversário à altura no futebol brasileiro. E vai para mais uma decisão, está a um jogo de ser campeão carioca. Não vale muita coisa para muita gente, não é muito valorizado pela aspiração que tem o Flamengo, né, de conquistar títulos mais importantes, mas de novo, né, mais uma conquista, mais um troféu. Vocês acham que o torcedor, você que está aí que é torcedor, está preocupado se vale ou não vale o Carioca? Não, você quer comemorar, quer conquistar título, e título é título, não importa o tamanho, a equipe não pode deixar passar. E é o que o Flamengo está fazendo nesse momento, está um joguinho de conquistar o Campeonato Carioca, tem que vencer a Taça Rio. Se o Fluminense vencer, aí tem mais 2 jogos, contra o mesmo Fluminense, 2 Fla-Flus para decidir o campeão carioca, já que o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara e tem a melhor campanha na classificação geral. O outro jogo foi muito ruim, né? Teve um ponto muito positivo, que foi o protesto, o manifesto das duas equipes hermanadas, numa luta pela vida, na contrariedade ao retorno do futebol nesse momento, dessa forma, no qual me junto, no qual concordo também. Acho que a forma como o Campeonato Carioca retornou não foi a melhor. E o Fluminense e o Botafogo estão juntos, né? Estão hermanados juntos nesse protesto, nesse manifesto. Entraram em campo, o Fluminense tinha a vantagem do empate, o Botafogo precisava vencer, e foi o Botafogo quem mais buscou o gol através do Pedro Raul, esse centroavante que eu já falei aqui, que veio do Atlético Goianiense, que é muito interessante. Ele tem o estilo, a característica de camisa 9 mesmo, ele busca o jogo, ele consegue abrir para os lados, se posicionar, ele está sempre aparecendo na área, mas não conseguiu deixar a marca dele. O Bruno Nazário também vai lá, fez um bom jogo, o Honda também está se soltando, mas o Botafogo ainda tem muita coisa para corrigir, a gente sabe. O Fluminense mais ainda, né? Porque vai fazer a final agora por uma conta de regulamento, mas nesses 3 jogos depois da volta do futebol não marcou um golzinho sequer. E o Fred muito contestado, né? Porque volta como ídolo, como aquela referência, mas o Fred já vinha numa caída, assim, já estava há muito tempo sem jogar, né? Teve todo aquele ano terrível com o Cruzeiro ano passado, mas aí chega no Fluminense, né? É um cara que tem uma história muito grande no clube, e é claro que ele é importante, é claro que ele é um camisa 9 que sabe fazer gols, mas visivelmente ele está fora de forma, sem ritmo, fora de forma que eu quero dizer assim, sem o ritmo, né? Não quer dizer que ele está gordo, quer dizer que ele não está encontrando assim a sua mobilidade ideal como um centroavante.
até porque ele não é o mesmo, né, de 5, 6, 8 anos atrás, a gente sabe disso. Mas ainda assim, o time hoje já teve o Nenê, que não teve o Ganso, o Nenê, a gente vê a diferença que é o Nenê mesmo aos 38 anos estar no time. O Odair começou com o Wellington Silva no ataque, que continua sendo improdutivo, né, muita correria e tal. Enfim, o Fluminense foi muito aquém daquilo que se imagina, né, do Fluminense, até pelo elenco, tem bons jogadores. Eu acho que o Fluminense tem jogadores qualificados que poderiam fazer um futebol mais interessante, mas não foi o que a gente viu. De ambos os lados, né? Fluminense e Botafogo não fizeram um jogo tecnicamente interessante. E aí o Fluminense acabou se classificando e agora a gente vai ver a final da Taça Rio. A questão é, né? Dependendo do mandante, será que vai ter transmissão? Quem vai transmitir? Vai ser o Flamengo na Flá TV? O Fluminense vai entrar em acordo com o Flamengo? Porque o Flamengo não tem um acordo com a Globo, então a Globo não pode passar o jogo do Flamengo. O que será que vai acontecer? Eu não sei. Vamos ter que aguardar. Comentem aqui o que vocês acharam dessa história toda e não se esqueçam, inscreva-se no canal porque em pouquíssimos dias teremos muitas novidades aqui, eu prometo para vocês. Eu volto na próxima. Tchau!